Olá a todos, na aula de hoje vamos continuar a falar de máximos e mínimos. Então, antes vamos revisar o último conceito que foi apresentado na videoaula passada, mas eu apresentei de maneira meio corrida, mas vou entrar em mais detalhes nesse vídeo, que é o conceito de ponto crítico. Então você tem um ponto AB, pertencente ao domínio da nossa função. Ele é dito ponto crítico de uma função f de xy se acontecer uma das duas possibilidades. Ou o gradiente aplicado ao ponto AB dá 0, 0, o gradiente da f no caso, ou alguma derivada parcial de primeira ordem não existe. Então segue inspirado até mesmo na própria definição de ponto crítico lá do cálculo 1, quando a derivada ou dá 0 ou quando não existe naquele ponto que é o ponto crítico. E a pergunta central, na verdade, deixa eu só fazer uma correção aqui, se é uma pergunta tem que colocar uma interrogação. Mas a pergunta central da aula de hoje é a seguinte: como identificar se o ponto crítico é máximo local, mínimo local ou nenhum deles? Assim como lá no cálculo 1, os nossos pontos críticos poderiam ser máximos locais, mínimos locais ou nenhum deles, aqui nós também temos esse mesmo cenário. E lá no cálculo 1, uma das formas de responder a pergunta é usando o teste da segunda derivada. Existem outras formas lá no cálculo 1, mas o teste da segunda derivada responde essa pergunta. Aqui também nós temos um teste para a segunda derivada. E antes de apresentar como é que é o teste da segunda derivada, eu vou apresentar para vocês 3 exemplos, e esses exemplos, apesar de simples, na verdade a beleza dele é justamente pelo fato de ser simples, mas esses exemplos ajudam a memorizar como é que funciona o teste da segunda derivada. Então vamos para os nossos 3 exemplos. Então vamos começar primeiro com f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente for calcular as derivadas de primeira ordem, então nesse caso o fx de xy fica igual a 2x, o fy de xy é igual a 2y, e o que nós sabemos é que se você calcula o gradiente da função aplicado ao ponto 0, 0, isso dá 0, 0. Porque basta substituir o x por 0 e o y por 0. Então, a origem é o nosso ponto crítico. E a gente conhece pelo gráfico dessa função que o 0, 0 ele é um mínimo local, na verdade até mais geral do que isso, ele é o mínimo global dessa função. E aí eu vou, inspirado nessa informação, calcular as derivadas de segunda ordem e explicar como é que vai funcionar o esquema. Então, calculando as derivadas de primeira ordem, obtemos esses resultados. Agora vamos para a segunda ordem. Então, aí a gente calcula primeiro o fxx no xy qualquer, que aí nesse caso deriva essa função em relação a x, que dá 2. Depois que você calcula, troca o x por 0 e y por 0. Já vou fazer isso direto. Então, trocando x por 0 e y por 0, aqui dá 0, 0. Quando a gente calcula o fxy, ou seja, a gente pega primeiro no ponto genérico xy, a gente pega essa função, deriva em relação a y, vai dar 0. E aí, em particular, quando a gente troca o x por 0 e y por 0, dá 0, 0. Pelo teorema de Clairaut, como aqui estamos nas hipóteses do teorema de Clairaut, f de xy é igual a f de yx. Então aqui eu já vou um pouquinho mais direto, afirmando que é igual a 0. E por último, o f de y, bem, vai dar 2, e aí em particular trocando no 0, 0, é igual a 2. E aí a gente vai montar uma matriz que é a seguinte: eu vou representar essa matriz, o determinante dessa matriz com a letra D, e a gente vai calcular o determinante da matriz fxx no ponto 0, 0, fx, na verdade fyx no ponto 0, 0, fxy 0, 0, fyi 0, 0. Então a gente monta essa matriz, onde o x remete a primeiro e y segundo, então primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. E aí, aqui vai dar 2, aqui vai dar 2,
esse determinante aqui vai dar 4, que aí vai ficar 4 menos 0, e esse determinante é positivo. Então, os protagonistas para a nossa tabela, quem que você deve olhar? Eu vou apresentar ainda. Você deve se concentrar no sinal desse valor de D e você deve se concentrar no sinal do fxx, que aí nesse caso aqui é positivo. Então, vamos observar que aqui o D é positivo e aqui o fxx é positivo. E a gente sabe que na origem isso aqui é o mínimo local. O mínimo local na origem. Então vamos agora para essa segunda função. Indo um pouquinho mais direto, aqui nós vamos ter fx. Vou calcular aqui as derivadas de primeira ordem, né? Em relação a xy vai dar menos 2x. Fy em relação a xy vai dar menos 2y. Agora eu já vou fazer as substituições aqui, que já fica mais fácil. O gradiente também vai dar 0 e a gente sabe que na origem, bem, o gráfico vai ficar um morro, né, vamos dizer assim. Na origem nós temos um ponto de máximo local, na verdade até máximo global. Mas calculando já as derivadas de segunda ordem, já no ponto 0, 0, aqui vai dar menos 2. Fxy de 0, 0 vai dar 0. F de yx no 0, 0 vai dar 0 de novo. F de y na origem vai dar menos 2. E aí, montando novamente aquela matriz D, o determinante da matriz, aqui eu já vou um pouco mais direto. Então, fxx, fxy, yx, yy. Observe que esse determinante vai dar 4 e 4 é positivo. Então a gente vai observar essa informação, o fato de ter dado positivo, que aqui também deu positivo, mas a diferença, observe que agora o fxx está dando negativo. Então, ó, mais uma vez, positivo, negativo, positivo, positivo. Agora vamos para nosso último exemplo. A gente sabe que aqui na origem, ele não vai ser nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo, né? Porque você consegue, por exemplo, colocar um pequeno valor aqui em x e anular o y, e aí os valores vão ser sempre maior do que 0. Ou se você anular em x e fazer uma pequena variação em y, esse número vai dar negativo. Em outras palavras, o 0, 0 não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo da função. Inclusive, vale um destaque que pontos que possuem essa característica, pontos críticos que possuem essa característica, é conhecido como pontos de Sela. Então vamos aqui fazer os cálculos, né? Então, fx de xy vai dar 2x, fy xy vai dar menos 2y. Agora a gente vai para as derivadas de segunda ordem. Então, já vou substituir aqui no 0, 0, né? Então, fxx no ponto 0, 0 vai dar 2. Fxy em 0, 0 vai dar 0. Fyx em 0, 0 vai dar 0. Fyi em 0, 0 dá menos 2. E aí, na hora que a gente calcula o determinante da nossa matriz em questão, vai ser 2, 0, 0, menos 2. O resultado aqui vai dar menos 4, e menos 4 é negativo. Então, se o nosso D é positivo, ele vai ser ou máximo ou mínimo local. E aí, como é que você vai diferenciar? Bem, você vai olhar para o fxx. Se o fxx é positivo, então o seu ponto vai ser de mínimo local. Então, se o D é positivo e o fxx é positivo, o seu f é mínimo local no ponto em questão, né? No ponto crítico em questão.
Isso que eu estou fazendo se aplica para todos os casos. Aqui daqui a pouco eu vou enunciar direitinho. Se o seu D é positivo, mas o fxx é negativo, você tem um ponto de máximo local. E se o seu D é negativo, você tem um ponto de cela. E é basicamente isso o teste da segunda derivada. Então, só para formalizar, vou enunciar para vocês. Suponha que as derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta com centro AB. E vamos supor também que o gradiente de f aplicado a B seja igual a zero. E nós vamos considerar ainda o número D, que é o determinante dessa matriz aqui, onde você calcula as derivadas de segunda ordem, posiciona usando o x como se fosse primeiro e y segundo, né? Então, fxx, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, perdão, aqui é o contrário, né? Não, tá certo, segunda linha, primeira coluna, então aplicado em AB, fyx, fxy, primeira linha, segunda coluna, e fyy, segunda linha, segunda coluna. Aí se calcula o determinante dessa matriz. Se o determinante dessa matriz é positivo e o fxx em AB também é positivo, aí vamos lembrar daqueles três exemplos. Qual dos três exemplos se encaixa no cenário A? O f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que a gente viu que deu positivo, e aqui as derivadas parciais eram positivas, né? Que tinha dado 2. E o x ao quadrado mais y ao quadrado é ponto de mínimo. Então aqui o que acontece? Se você está nesse cenário, então AB é mínimo local de f. Se D é positivo, o fxx é negativo, o exemplo que a gente associou era o menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, nesse cenário, ele é máximo local de f. E se o seu D é negativo, e aí a gente associou o exemplo x ao quadrado menos y ao quadrado, não é nem máximo e nem mínimo local. Ele é ponto de cela. Então, uma opinião minha, entendendo bem, não é nem memorizar, entendendo bem aqueles três exemplos anteriores, fica muito mais fácil, agora sim, memorizar como funciona o teste da segunda derivada. Então, apresentado esse teste, vamos encerrar a aula com um exemplo numérico. Então, vamos fazer este exemplo numérico. Vamos identificar os máximos, mínimos locais e os pontos de cela dessa função. Então, o primeiro passo é calcularmos o gradiente da nossa função. E calcular o gradiente da nossa função é calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Então, primeiro nós vamos calcular o fx de xy. Então, fazendo o cálculo rápido, vai ficar 4x ao cubo menos 4y. Depois a gente calcula o fy de xy, e aí nesse caso vai dar 4y ao cubo menos 4x. E aí o que acontece? A gente precisa identificar quais são os pontos críticos da função. E juntando essas duas informações, nós vamos ter que o gradiente de f em xy é igual à primeira coordenada, 4x ao cubo menos 4y, que é a primeira coordenada. Segunda coordenada, 4y ao cubo menos 4x. Precisamos identificar quais são os pontos críticos da função. Em outras palavras, eu quero saber quais são os x e y de tal modo que eu posso garantir que o gradiente de f em x0 dê 0, 0. Mas essa expressão é equivalente a dizer que a primeira coordenada tem que ser igual a 0, ou seja, 4x ao cubo menos 4y tem que ser igual a 0, e que 4y ao cubo menos 4x tem que ser igual a 0. Quais são os valores de x e y que atendem essa condição? Na primeira equação, se você, por exemplo, for isolar o y, você vai ter que y
é igual a x ao cubo. Que aí é só passa para lá e divide por 4. Na segunda expressão, você vai ter o contrário. Que x é igual a y ao cubo. Substituindo essa informação aqui em cima, nós vamos ter que y é igual a... Quem é x? Y ao cubo, então só substituir o x por y ao cubo, então fica y ao cubo. Isso quer dizer que y é igual a y elevado a 9, né, porque é 3 vezes 3. Quais são os valores de y que atendem a essa condição? Bem, nós temos o y igual a 0, como uma possível solução. Se y igual a 0, retorna para cá, x tem que ser igual a 0. Uma outra possibilidade, que se y não for 0, é que se você dividir ambos os lados por y, vai dar 1 igual a y elevado a 8. E aí os valores de y, tal que elevado a 8 dá 1, pode ser o y igual a 1 ou o y igual a menos 1. Porque menos 1 elevado a 8 dá 1, 1 elevado a 8 dá 1. Só que se y for igual a 1, quanto que vale x? Tem que substituir. Então, se y é igual a 1, quanto que vale x? Nesse caso só tem uma possibilidade, né? Porque o único número que é elevado ao cubo dá 1 é o próprio 1. Então isso implica que x é igual a 1. Se y for igual a menos 1, a única possibilidade que existe é x ser igual a menos 1. Então daqui nós temos 3 pontos críticos. Eu vou destacar aqui. Primeiro ponto crítico. Vou destacar aqui em laranja. Então, o primeiro ponto crítico que nós temos é a origem. O segundo ponto crítico que temos é o ponto 1, 1. E o terceiro ponto crítico que nós temos é o ponto menos 1, menos 1. Então, identificamos os pontos críticos. Então, isso aqui são pontos críticos. Pontos críticos. Agora precisamos identificar se esses pontos são máximo, mínimo, local ou são um ponto de cela. Então eu vou apagar aqui uma boa parte da conta, porque o que nós vamos precisar agora fazer é aplicar o teste da segunda derivada. Então vamos lá. Apagando aqui. Agora eu vou calcular o teste, vou calcular as derivadas de segunda ordem. Vou usar em azul aqui que é mais fácil. Então se eu calculo, por exemplo, o fxx, primeiro num ponto genérico xy, nós vamos ter aqui 12x ao quadrado. 12x ao quadrado. Agora a gente calcula o fxy. Fxy de xy. Então vou olhar para cá, derivar em relação a y, vai dar menos 4. Agora eu vou calcular o f de yx. De xy. Eu já sei que vai dar menos 4. Por quê? Porque como essa expressão é uma expressão polinomial, pelo teorema de Clairaut, até porque isso aqui tem infinitas ordens de derivação, f de xy é igual a f de yx. Mas é só você olhar para cá e derivar em relação a x que vocês vão ver que vai dar menos 4 mesmo. E por último, fy de xy, 12y ao quadrado. Então vamos lá. Eu vou ter que trabalhar em 3 casos, né? Caso 0, 0, caso 1, 1 e o caso menos 1, menos 1. Então eu vou ajeitar aqui, para já poder aproveitar esses pontos para fazer a conclusão. Deixa eu dividir aqui melhor o quadro. E eu vou começar pelo caso 0, 0. Então se a gente olha para o caso 0, 0, o que nós vamos ter? Na nossa matriz D, eu tenho que calcular o fxx na origem. Então eu tenho que olhar para o fxx e trocar o x por 0 e y por 0. Que aí nesse caso vai dar 12. Aí eu coloco fxy, dá menos 4. F de yx, menos 4. Eu falei 12, mas burrice minha, né? Porque 12 vezes 0 não é 12. 12 vezes 0 é 0. Perdão. E por último aqui, trocando y por 0, dá 0.
Então, calculando o determinante dessa matriz, vai dar 0, mais menos 16, né? Porque você tem 3 sinais aqui. Menos 4 com menos 4 dá 16, só que com o menos dá a segunda diagonal. Então, aqui vai dar mais menos 16. É um número negativo. Se é um número negativo, isso quer dizer que a origem é ponto de cela. Vou só escrever cela aqui só para economizar aqui nosso quadro. Então, já feito o caso 0, 0, vamos fazer o caso 1, 1. Deixa aqui embaixo. Opa, perdão. Então, vamos fazer o caso 1, 1. Então, eu vou olhar para cima e trocar o x por 1 e o y também por 1. Agora sim, 12 menos 4, 12 menos 4. Então, aqui vai dar 144 mais menos 16. Não importa o resultado, isso aqui vai dar positivo. Deu positivo, isso significa que ou é máximo ou é mínimo local. Como é que a gente olha? A gente olha para a entrada fxx. Fxx sendo positivo, aí é só lembrar do x ao quadrado mais y ao quadrado. Que no x ao quadrado mais y ao quadrado estava nesse cenário. O gráfico dele é assim. Opa, mínimo local. Então, ponto 1, 1 é mínimo local. Lembrando que é local e não global. Por último, para estudar o caso menos 1, menos 1, então aqui o que vai acontecer? A gente vai trocar o x por menos 1. Então aqui vai ficar 12 do mesmo jeito. Aqui vai ficar 12. O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Logo, deixa eu ajeitar aqui. Cadê a laranja aqui? O ponto menos 1 é mínimo local. Bem, espero que tenha ficado claro como é que é esse procedimento. É uma receita de bolo. Primeiro você encontra, deixa eu só ajeitar aqui o local. Primeiro você encontra os pontos críticos, depois de encontrar os pontos críticos, você calcula as derivadas de segunda ordem, e na hora de aplicar o teste é só lembrar desses 3 exemplos clássicos que eu apresentei anteriormente. Então, espero que tenha ficado claro essa discussão. Ainda não sabemos, não podemos garantir que, por exemplo, esse ponto 1, 1, ele é um mínimo global. E até ouso dizer que é pouco provável que seja, porque, por exemplo, se você fixa o y igual a 1 e faz o x... não, pode ser que seja. De qualquer jeito, o que eu estou tentando dizer é que essa função ela pode ter uma característica, até sugiro que vocês coloquem no GeoGebra para verificar se vai ser ou não, mas aqui o máximo que eu posso dizer é que existe um topo de montanha inferior, vamos dizer assim, tipo uma depressão. Mas eu não posso dizer ainda que é um mínimo global, porque eu não sei se essa função vai para menos infinito. Olhando com mais calma, a minha intuição agora passa a dizer que de fato vai ser o mínimo global. Mas é só intuição. Nós não temos ainda a ferramenta para garantir que no ponto 1, 1 nós teremos um mínimo global da função. Não a ferramenta da aula de hoje. O que a ferramenta da aula de hoje nos ensina é encontrar máximos e mínimos locais. Então, espero que tenha ficado claro. E nas próximas aulas ainda vamos discutir essas questões, né? Quando garantir máximos e mínimos globais, apresentar outros métodos para encontrar máximos e mínimos, como o multiplicador de Lagrange. São os temas das próximas aulas. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.